It's a privilege to be with you again this year. É um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez esse ano. Usually we get to visit about once a year. Geralmente a gente visita aqui uma vez ao ano. And I'm glad to hear that this church is doing a mission trip to the Amazon. E eu estou muito feliz de saber que essa igreja está fazendo uma viagem missionária para o Amazonas. I hope a lot of you get an opportunity to do that. Eu espero que muitos de vocês tenham a oportunidade de fazer algo assim. Danny and I had a chance to be a part of that project for 1 month. Eu e a Dani já tivemos a oportunidade de fazer parte desse projeto por um mês. And the project is an affiliate partner with the ministry that I'm the president for. E esse projeto que a gente participou é afiliado à organização a qual eu trabalho. And this morning's already been a blessing. I mean, the music, the baptism, we've already been very essa manhã blessed. tem sido uma bênção, a música, o batismo, tudo tem sido uma bênção. But I have to say, when the pastor asked me to preach on the poetic books, I was a little bit nervous. Mas eu quero dizer que quando o pastor pediu para eu pregar sobre os livros poéticos, eu fiquei um pouquinho nervoso. I haven't been asked to do that before. Faz tempo que, na verdade, nunca ninguém me pediu para fazer isso antes. And I wasn't quite sure what to speak on. E eu não estava com muita certeza sobre o que eu ia falar. But as I began to read through them, I saw a reoccurring theme that stood out to me. Então, enquanto eu comecei a ler os livros poéticos da Bíblia, um tema recorrente começou a saltar aos meus olhos. And that's the theme of fearing the Lord. Esse é o tema do temor do Senhor. Beginning with the book of Job, Começando com o livro de Jó, chapter 28, verse 28. capítulo 28, verso 28. Maybe you could read E that verse. disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. So the fear of the Lord is a well-used term in the Old Testament, Então especially. o temor do Senhor é um termo muito utilizado no Antigo Testamento, But it's one that's often misunderstood. mas geralmente é mal entendido. In fact, I have a close friend of mine that I went to school with who's an atheist. Eu tenho um amigo que é bem próximo de mim, a gente foi para a escola junto e ele é ateu. And he hates the Christian concept of God. E ele odeia o conceito cristão de Deus. And he sees signs that say, fear God. E ele vê assim, sinais, temam a Deus. Bumper stickers on cars. Adesivos em carros, Fear the Lord. temam o Senhor. Okay? But he thinks, why are Christians afraid of their E God? ele pensa assim, por que os cristãos têm medo do Deus deles? Why should we fear him? Por que deveríamos temer ele? Is he a harsh judge? Será que ele é bravo, punitivo? If we don't follow his will, is he going to kill us? Se a gente não seguir os desejos dele, ele vai matar a gente? And so many people are turned off by that concept of God. Então muitas pessoas são incomodadas com esse conceito de Deus. And they don't understand this term, the fear of the Lord. E eles não entendem esse termo, o temor do Senhor. So this morning I just want to try to show that term in a better light, you might Então hoje say. eu gostaria de trazer luz a esse termo, a esse conceito. It's found throughout the poetic books. É encontrado através de todos os livros Oops, poéticos. sorry, I think I lost my signal here. Don't worry about it. Ele perdeu o sinal dele aqui. Okay, we're back. So stay in this side here, right? Yeah, maybe. So from Psalms, Então de Salmos aqui nós lemos you can go ahead and read that one. 111 verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. E os seus mandamentos e o seu louvor permanece para sempre. You tend to see this connected, that the fear of the Lord is wisdom. Você vai sempre perceber que é conectado o temor do Senhor com sabedoria. Pretty sensitive. É bem sensível aqui. All right. You know what? Let me just do something quick here. Yes, bring it here, right? I think that'll be a little better. Okay, so another verse is verse 19, verse 9. O Salmos Chapter verso 19, verse 9. 9 do capítulo 19 diz assim: temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. And there are other examples through the Psalms. E existem muitos outros exemplos através dos Salmos. We also see in the Proverbs. Nós podemos também ver nos Provérbios, capítulo 9, verso 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência.
And in chapter 14, No capítulo 14, verso 27, o temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. I love this one, the fountain of life. E eu gosto desse, a fonte da vida. So it seems that there is somehow salvation in the fear of the Lord. Porque parece que existe algo de salvação no temor do Senhor. The next book would be O Ecclesiastes. próximo livro seria Eclesiastes, capítulo 12, verso 3, que The second diz to last verse of this whole book of Solomon. que é o último livro desse último verso desse livro de Salomão, que And kind diz of a assim. summary statement. É como se fosse uma declaração sumária, final, que diz assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. So to fear God seems to be a part of our responsibility. Então, temer a Deus parece ser parte da nossa responsabilidade. Not only a part, it is our whole Não responsibility. somente parte, é na verdade toda a nossa responsabilidade. Fear God and keep His commandments. Tema a Deus e guarde seus mandamentos. So throughout the poetic books and elsewhere in the Old Testament, Então, em todo o livro poético e também no Novo Testamento, you see this term 183 times. no Antigo Testamento, vemos esse termo 183 vezes. Clearly, the concept of it is very important for us. Claramente, o conceito é muito importante para a gente. But interestingly, it's not used so much in the New Testament. De forma muito interessante, esse termo não é muito usado no Novo Testamento. Though there is one very important verse that we do find it, Mas existe um verso bem importante que a gente encontra, especially for Seventh-day Adventists. principalmente para adventistas do sétimo dia, It's the first in the three angels' message. que é a primeira das 3 mensagens angelicais. Fear God and give glory to Him, Temei a Deus e dai-lhe glória, for the hour of His judgment is come. porque a hora do seu julgamento está aqui. But we é should not vinda. be surprised to see this in the book Revelation, Nós não deveríamos estar surpresos de ver um verso desse falando de temor no livro de Apocalipse. because Revelation is filled with Old Testament language Porque o livro de Apocalipse é cheio de linguagem do Antigo Testamento, and Old Testament allusions. ou de alusões do Antigo Testamento. So to properly understand Revelation, you have to understand your Old Testament. Então, para entender propriamente o livro de Apocalipse, você precisa voltar para o Antigo Testamento. And this would be one example of that. E esse é um exemplo disso. What does it mean to fear God? O que significa temer a Deus? Am I to be afraid and shake Eu in deveria His estar presence? tremendo com o temor dele? Well, getting back to the Old Testament, Então, voltando um pouco para o Antigo Testamento, the Hebrew word translated fear is temor, a palavra or is hebraica, yare. Yahweh. a palavra hebraica que é traduzida como Okay. temor é a palavra yare. Now read the definition of that. Agora nós vamos ler a definição da palavra yare, yarei, que é a separação ali da raiz, né? Temer, reverenciar, sentir profundo respeito e admiração, honrar. And so, in the context that it's used in most places of the Old Testament, Então, no contexto ali no Antigo Testamento, onde ele é usado majoritariamente, it's clearly referring to the more reverence of God, é claramente uma referência de mais the reverência a Deus, respect for God, respeito a Deus, to admire and to honor God. admirar e honrar Deus. Those terms are very different from being afraid. Esses okay? termos são bem diferentes de estar com medo, não é verdade? I'm quite sure the Old Testament is not usually using it to be afraid because of the following text. Eu tenho quase certeza de que o Antigo Testamento não tem a intenção de falar que esse temor do Senhor é estar com medo por causa do próximo verso. In Leviticus, Em Levíticos, read what it says. nós lemos no capítulo 19, verso 3, que diz assim: cada um temerá a sua mãe. Now, I know some mothers can be a little scary, Agora, eu sei que algumas mães podem dar medo até na gente, né? and maybe they're worth fearing a little E talvez bit. Okay? elas sejam dignas desse medo. But I don't think that was the intent of Moses here. Mas eu tenho certeza que não era a intenção de Moisés aqui. All the men especially, we are not to be afraid of our mothers. Todos os homens, especialmente, não ficam com medo da sua mãe. We are to respect our mothers. Nós respeitamos nossas mães. We are to honor our mothers. Nós honramos nossas It's mães. the fifth commandment. É o right? quinto mandamento. It's not talking about being afraid. Não está falando de ter medo.
But why isn't this term, the fear of the Lord, used so much in the New Testament? Mas por que esse termo, o temor do Senhor, é usado tão vastamente no Antigo Testamento? Some people feel like the God is different in the New Testament as to the Old. Algumas pessoas acham que o Deus do Antigo Testamento é um pouco diferente do Deus do Novo The Testamento. God of the Old Testament is stern and strict. Que o Deus do Antigo Testamento é bem restrito e severo. He will bring judgment upon Ele vai us. trazer juízo sobre a He gente. is to be feared. Ele deve ser temido. But the God of the New Mas o Testament Deus do Novo Testamento is full of grace é and cheio de love graça e de amor and e salvation. salvação. Well, this is just a deception and it's a misunderstanding. E com certeza, isso tudo que eu falei para vocês aqui é um mau entendimento de quem Deus The é. Old and the New Testament alike are speaking of the same God. O Antigo e o Novo Testamento com certeza estão falando do mesmo Deus. But why isn't it used in the New Testament? Mas por que o termo temor do Senhor não é usado no Novo Testamento? Something I gave some thought to. É algo que eu gastei um tempo pensando. And one thing I discovered is there's a lot of similarities to the concept of fearing the Lord and faith. Uma coisa que eu descobri é que existe muita similaridade entre o conceito de o temor do Senhor e o conceito de fé. The word faith is used 229 times in the New Testament. A palavra fé é utilizada 229 vezes no Novo Testamento. No surprise. Sem surpresa, certo? Do you know how many times the word faith is used in the entire Old Testament? Sabe quantas vezes a palavra fé é utilizada em todo o Novo Testamento? The New or the Old? The Old. How many times is the word faith used in the entire Old Testament? Sabe quantas vezes a palavra fé é utilizada no Antigo Testamento? What would you think? O que você pensa aí? 2 times. 2 vezes. You will find the word twice in the whole Old Testament. Você vai encontrar essa palavra 2 vezes em todo o Antigo Testamento. But the fear of the Lord is 183 times. Mas o temor do Senhor 229 vezes. Was there no faith in the Old Testament? Não tinha fé no Antigo Testamento? Do people have faith then? As pessoas não tinham fé lá? Well, yes, of course. Claro. But we have to turn to the New Testament to see it Mas nós precisamos ir para o Novo Testamento para entender isso. in the terminology. Entender a terminologia. Hebrews 11, the famous chapter on faith, O capítulo famoso da fé, Hebreus 11, highlighting the faith of all these characters from the Old Testament. destacando a fé de todos esses personagens do Antigo Testamento. The faith of Abel and Enoch, A fé de Abel e de Enoque, Noah and Abraham, de Noé e de Abraão, Isaac and Jacob, de Isaac e Jacó, Moses, de Moisés and onward. Okay? e todos os que vieram depois. These were men of faith, it Esses says. eram homens de fé, a Bíblia diz. But interestingly, the word is not used Mas in the Old Testament. interessantemente, a palavra fé não é usada tão vastamente no Antigo Testamento. So, what is faith in this Então, o context? que é fé nesse contexto? Verse 1 says this. Verso 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. So to have faith, there's some substance to that. Então, para ter fé, é importante que tenha uma substância If nisso. you hope for something, Se você espera por algo, you'll take action. você toma uma You ação. will exercise faith. Então, você exercita a fé. And this is what Abraham did. É isso que Abraão fez. In James chapter 2, No Tiago, capítulo it 12, says the following. nos diz assim, a seguinte sentença. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. So Abraham was someone that trusted in God. Então, Abraão era aquela pessoa que confiava em Deus. He was willing to do anything that God guided him Ele estava towards. desejoso de fazer qualquer coisa que Deus direcionasse ele para And it was fazer. accounted as faith. E isso foi contado como fé. But for the faith to have value, it needed to be connected with his actions. Mas a fé, para ter valor, precisa estar conectada com as ações. Okay? So let's go back into the poetic books now Então agora vamos voltar para os livros poéticos and explore a little bit more this connection between the fear of the Lord and faith in the e Lord. explorar um pouco dessa conexão entre o temor do Senhor e a fé.
That brings us to Proverbs chapter 3. É o que nos leva para Provérbios capítulo 3. Go ahead and read A partir this. do verso 7, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. So to fear the Lord is to trust the Lord. Então, temer o Senhor é confiar no Senhor. To not fear the Lord Não temer o Senhor would be to trust in your own wisdom. seria confiar na sua própria inteligência. And so there's this connection Então existe essa conexão between entre fearing God and trusting God. temer a Deus e confiar em The Deus. fear of the Lord O temor do Senhor is to trust in the Lord with all your heart. é confiar no Senhor com todo o seu coração. To trust in His wisdom and not yours. Confiar na not sabedoria ours. dele e não na nossa sabedoria. So that we acknowledge Him in His ways, not our ways. Então assim nós reconhecemos os caminhos dele e não os nossos. So that He's the one that directs our life, we don't direct it. Ele é aquele que direciona a nossa vida, não é a gente que direciona a própria vida. And this was the experience of Abraham. Essa é a experiência de Abraão. Okay? He let God lead his life. Ele deixou Deus dirigir a vida dele. He didn't even know where he was going. Ele nem sabia para onde estava indo, But he had faith. mas ele tinha fé. He feared in the Lord. Ele tinha temor do Means he Senhor, trusted in Him. que era confiança And so when the nele. Lord said go, Então quando Deus dizia vá, Abraham went. então Abraão ia. Let's look at a little statement by Ellen White here. Olha essa declaração de Ellen White bem aqui. A fé é a confiança em Deus, ou seja, a crença de que Ele nos ama e conhece perfeitamente o que é para o nosso bem. Assim, ela nos leva a escolher o seu caminho, em vez de o nosso próprio. And so she uses it very similarly as Solomon used it in the Proverbs. Ela usa aqui o conceito de fé de forma muito similar ao Salomão usando lá em Provérbios. That faith is trusting in God, Que fé é confiar em Deus, as is fearing the Lord. da mesma forma que temer o Senhor também é confiar. So the question for us Então a pergunta para a gente é: is, do we fear the Lord? nós tememos o Senhor? Are we willing to trust Him with our lives? Estamos desejosos de confiar a nossa vida a Ele? Are we seeking His will? Estamos procurando o desejo dele? Or are we guiding our own life? Ou estamos conduzindo a nossa própria vida? How do we pray? Como nós oramos? Do we pray, Lord, please do this for me? Nós oramos: Senhor, por favor, faça isso para mim. Please do that. Senhor, faça aquilo. Or do we say, Lord, not my will, Ou, but thine be done? ou então nós oramos assim: Senhor, não a minha vontade, mas que a sua se faça. To aqui. truly fear God Temer realmente a is to Deus trust Him to guide our é lives. confiar nele para guiar nossa vida. Okay? What kind of experience is that? Que experiência é To essa? have God guiding your life. Guiando a nossa vida, sim. It's the best experience you could have. É a melhor experiência que você pode ter. If you know God is guiding you, Se você sabe que Deus está guiando você, you have você confidence tem confiança in Him. nele. Whatever trial comes, Não importa que dificuldade vier, you can face that você pode enfrentar isso, because you know He's guiding porque you. você sabe que Ele está dirigindo Any você. obstacle Abraham faced, E os obstáculos que Abraão enfrentou, his faith was not shaken a sua fé não estava tremendo, because he knew God guided him. porque ele sabia que Deus ia guiar ele. It is an exciting experience Não é uma experiência fantástica? to be a child of God Ser um filho de and Deus to know that He's guiding your e decisions. saber que Ele está guiando a sua decisão. It makes God so real to us. Isso torna Deus muito real pra gente. It makes so religion is not just a formality. Parece que a religião deixa de ser só uma formalidade. It is a connection with Jesus Se Christ. torna uma conexão com Jesus That Cristo. Jesus is guiding our lives Quando Jesus começa a guiar a nossa and every vida decision that we make. em cada decisão que a gente faz. To fear God is to search for His will Temer a Deus é procurar pelo desejo dele and to follow it. e segui-lo. Okay? Life does not have to be so complicated. Mas não precisa ser tão complicado assim. A vida não precisa ser tão We don't have complicada. to carry this all on our Não shoulders. precisamos carregar tudo nos nossos ombros. God wants to guide us. Deus deseja guiar If você. we were only willing. Se nós estivéssemos apenas desejando. There's a section in the book, The Ministry of Healing, that I really appreciate on this subject. Existe uma seção no livro Ministério de Cura de Ellen White. It's in a section called Help in Daily Living. Help. Help.
Yeah. É uma sessão chamada Ajuda e a Vida Diária, It's chapter 40. capítulo 40. And if you're wondering what to do in your life, some major question, E se você está se perguntando no que fazer na sua vida, com perguntas maiores, this is a profundas, fantastic chapter to read. esse é um capítulo fantástico para I ler. just want to read one paragraph from it. Queremos ler só um parágrafo aqui para vocês. Não temos sabedoria. Muitos são incapazes de fazer planos definidos para o futuro. Sua vida é incerta. Não podem discernir o termo dos acontecimentos. E isso enche-os por vezes de ansiedade e inquietação. Lembremo-nos que a vida dos filhos de Deus no mundo é uma vida de peregrinos. We don't have the wisdom to see the future. Nós não temos sabedoria para ver o futuro. And so for us to decide on things is very risky. Então, para a gente decidir as coisas é muito arriscado. But God knows the end from the beginning. Mas Deus sabe o fim desde o começo. And so clearly we must trust in Him to guide us. Então, definitivamente temos que confiar nele para ele nos guiar. Notice as it continues here. Existe a continuidade aqui do texto. Não temos sabedoria suficiente para planejar nossa vida. Não nos compete determinar o futuro. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. How would you like for your life to be the simple outworking of the will of God? Você gostaria que a sua vida fosse simplesmente uma página em branco nas mãos de Deus? Jesus is our example Jesus é nosso exemplo. on how to live. Como viver? And He did not make His own plans. Ele não fazia os próprios planos dele. He did not make plans for Himself. Ele não fazia planos para ele mesmo. He was always seeking the will of Ele His estava Father. sempre procurando o desejo do Pai. It doesn't mean that we should never plan, Isso não significa que nunca deveríamos planejar, but our plans should be made with prayer. mas os planos deveriam fazer através de oração. And we should always say with our plans, E nós deveríamos sempre dizer nos nossos planos: I will do this, Lord, unless you want me to do otherwise. eu vou fazer isso, Senhor, a menos que você me queira que eu faça outra coisa. If you want me to change path, just make it clear to me. O Senhor deseja que eu mude o caminho? Por favor, torne isso claro para Every mim. day Jesus laid His plans. Todos os dias Deus colocava os seus Before planos. his Jesus colocava os planos And diante do Pai. if he was directed to change, He went with it. E se ele era direcionado para mudar, ele aceitava isso. The last part. A última parte do texto diz assim: Cristo, na sua vida sobre a terra, não fez planos para si mesmo, aceitou os planos de Deus a seu respeito, e dia após dia o Pai lhes fazia o conhecer. De tal maneira, devíamos depender de Deus, que nossa vida pudesse ser a simples realização de sua vontade, confiando-lhe nos nossos caminhos. Ele dirigirá nossos passos. Okay. Sorry, I thought that was what you had read the last You slide. don't need to be sorry. So the last part of it is this here. A última parte do texto é a seguinte: muitos, planejando um futuro brilhante, sofrem um desastre completo. Deixai que Deus faça os seus planos para vós. Como criancinhas, confiai-vos à guia daquele que guarda os pés dos seus santos. So we need to be like little children, Temos que ser como crianças, trusting in our Father, confiar no nosso Pai, because we don't have the wisdom to know the future. porque nós não temos a sabedoria para ver o futuro. So we must cling to Him Então temos que pedir para Ele and seek His will in our life. e procurar o desejo dele na nossa vida. But that can be where it can be very challenging. Mas How isso- do we know what God's will is? Mas isso pode ser muito desafiador. Como saberemos qual é o desejo de Deus? If we could figure this out, Se pudéssemos entender isso, our life would be a perfect a success. nossa vida seria um sucesso perfeito. It doesn't mean it will be without trials, Não seria totalmente isenta de problemas, because God's way is often full of obstacles, porque o caminho de Deus geralmente é cheio de obstáculos, but it's for our good. mas é para o nosso bem. You see, this is why it's also not safe for us to choose our own É por isso direction, que para o nosso próprio bem não é bom a gente decidir nossa própria direção. because human nature will always choose the easiest path. Porque a natureza humana vai sempre escolher o caminho mais fácil. We will always choose the easiest way. Vai sempre escolher o caminho o atalho. I want to go this way Eu quero ir nesse caminho aqui. because the work is easier, Porque maybe. o trabalho aqui é mais fácil. Because there's more money, Porque tem mais dinheiro more ali. security. Tem mais segurança. Okay, I'm with my friends. Eu tô com meus amigos or my aqui, family, com a minha or, família. You know,
I like the weather. Eu gosto do clima aqui. There's all kinds of Existem, self-centered reasons why we choose existem things. muitas razões centradas no eu pelas quais nós tomamos decisões. And human nature will always choose the easiest path. E a natureza humana sempre vai escolher o caminho mais If fácil. there's an easy way Se existe um caminho fácil and a hard way, e um caminho difícil, and it's up to you which way you're going to go, e é para você que tem que decidir que caminho vai pegar, who chooses the hard way? quem que escolhe o caminho difícil? Only the one convicted by God that they have to go that way, Só right? aquele que foi convencido por Deus que deveria ir naquele caminho. And if God is leading you, E Deus está guiando você. you can take it courageously, E se Ele right? está te guiando, você pode pegar esse caminho com coragem, porque With não vai all ter the problema. strength God gives you, Com toda a força que Deus vai dar para você. trusting that He will help you in any obstacle. Confiando de que Ele vai te ajudar nos obstáculos. We must be careful. Temos que ter cuidado. Remember, God's way is the narrow way. Lembre-se que o caminho de Deus é o caminho estreito. It's the broad and smooth way Não é aquele caminho largo e fácil that leads to what? que nos dirige para onde esse caminho largo? Destruction. Para a destruição. We don't have the wisdom. Nós não temos a sabedoria. We must choose God's way. Precisamos escolher o caminho de Deus. So how does He lead us? Então, como Ele nos guia? Well, there are three main ways that God shows His will to Existem us. 3 caminhos principais pelos quais Deus mostra sua vontade para nós. And it's recorded here in the 5th volume of the Testimonies. E está escrito aqui nos testemunhos seletos. Há 3 modos pelos quais o Senhor revela sua vontade para nós, para guiar-nos e capacitar-nos a conduzir outros. Como poderemos diferenciar sua voz daquela do estranho? Como podemos distingui-la da voz do falso pastor? Deus nos manifesta sua vontade através das santas escrituras. The word is a solid foundation for us. A palavra é fundação sólida para God nós. guides us through His word. Deus nos guia através de sua palavra. But for us to be guided by the word, Mas para sermos guiados pela palavra, we must be reading the word. precisamos estar lendo a We must have palavra. the word in our minds. Precisamos ter a palavra na nossa mente. Know what it says. Saber o que a Bíblia diz. Spend time with God in His word. Gastar tempo com Deus na sua palavra. He will guide us that Ele way. vai nos guiar desta forma. But now there's another way, Mas então existe uma outra forma. and it's the following. Está escrito assim: sua voz revela-se também em suas próprias providências, atuações, e nós a distinguiremos se dele não separarmos a alma, andando em nossos próprios caminhos, agindo segundo nossa vontade e seguindo os impulsos de um coração não santificado, até que a percepção se torna tão confusa que as coisas eternas deixam de ser discernidas e a voz de Satanás é tão distinta que se aceita como a voz de Deus. So this is where it gets a little bit more delicate. É aqui que começa a ficar um pouquinho mais delicado. To say that God leads us by His word, Dizer que Deus nos guia Well, pela sua palavra, well, that's maybe a little easier. Here's the word. talvez seja o caminho mais fácil. Aqui está a palavra. But how do we see providence? Mas como nós vemos a providência? How do we know what a providence is? Como nós sabemos o que providência é? And how do we know God is behind it? Como sabemos que Deus está atrás daquilo, por trás daquilo? The religion of God is not a round of ceremony. A religião de Deus não é um It is not composto formal. de cerimônias e de formalidades. It is intimate. É intimidade. Okay? And to know the providence of God, we must be connected with God. E para conhecer o desejo de Deus, precisamos estar conectados com Deus. And so the only way I have found this in my experience A única forma que eu encontrei assim na minha experiência is by having a prayer experience, é tendo a experiência da oração, by talking with God através de falar com Deus, about the things that are important to me, das coisas que são importantes para mim, about the decisions I need to make, sobre as decisões que eu preciso and fazer. I'm pleading with Him to show me His will. E lutando com Ele ali para que Ele me mostre o caminho dele. And somehow, E de alguma forma, during the day, durante o dia, God may make that
plain to you. Deus mostra aquele plano para mim ou para você. But sometimes I'm worried. Mas às vezes eu estou preocupado. How many times do I miss the providence of God? Quantas vezes já nessa vida eu não percebi, eu perdi de vista a vontade de How many Deus? times has it happened that there was a providence and I never saw it? Quantas vezes na minha vida já deve ter acontecido de Deus ter mostrado a vontade dele e eu nem vi? This is all very possible. Tudo isso é muito So possível. we must stay connected Então precisamos estar conectados and make sure that we're not be controlled by our human e nature. ter certeza que não vamos ser controlados pela nossa natureza humana. But when it happens, E quando isso acontece, you know, você sabe. okay? The word should be in harmony with that decision, Você sabe que a Bíblia precisa estar em harmonia com essa decisão and there should be some providence to it. e que deveria ter direção divina para And aquilo. when the providence happens, E quando essa providência usually acontece, there's the third step, geralmente vai ter o terceiro passo pelo qual Deus se the demonstra. impressions of the Holy Spirit. Demonstra sua vontade, a impressão do Espírito Santo. Outro modo pelo qual se ouve a voz do Senhor é mediante os apelos do seu Santo Espírito. Okay, so just reviewing. Então, só para voltar aqui e rever o que a These are gente the viu. three ways that God reveals His will. Essas são as três formas pelas quais Deus demonstra, revela a sua vontade. Through the Word, Através da palavra, through providence, através da providência dele through the impressions of the e Spirit. através das impressões do Espírito Santo. Though there is one caution. Mas existe aqui Did I lose it? Caution. um cuidado que precisamos ter. Yeah. No. Yeah, I got this thing really confused. Ah. Okay, let's Ok. go home. Vamos para casa. Almost done. Tá quase terminando aqui, gente. Vamos lá. Okay. Vamos There we lá. go. Segura aí. This is Respira fundo. Vamos lá. This is the statement, please. Essa é a declaração. Vamos lá. Impressões apenas não são guias seguros no cumprimento do dever. Muitas vezes o inimigo persuade os homens a crer que é Deus que os está guiando, quando na realidade estão seguindo apenas o impulso humano. So to be led by God, Então, para ser guiado por Deus, self needs to be laid aside. o seu eu precisa ser colocado The de lado. heart needs to be open to O God. seu coração precisa estar aberto a Deus, That we trust Him. para confiarmos nele. And we have to be willing to do anything He asks of E us. precisamos estar abertos, desejosos de fazer tudo o que Ele vier nos pedir. There may be times that we don't want to do it. Talvez tenha momentos que a gente não queira fazer. I remember one decision I had to make Eu lembro de uma decisão que eu tinha que fazer about what to do with my life sobre o que fazer na minha vida. early on, soon after I was baptized. Faz bastante tempo, bem quando eu fui batizado. I wanted to go to a mission training school, Eu queria ir para uma escola de treinamento de missão, but I didn't know which one God wanted me to go to. mas eu não sabia para qual Deus queria que eu fosse. And I had no way to find His will. E eu não tinha forma nenhuma de encontrar o desejo dele. So I wrote down the schools Então eu escrevi o nome das escolas, and I put them in order of the Colo- one I wanted to go to. coloquei na ordem da qual eu queria ir. And I applied at the one that I was most interested in, Eu apliquei então, fiz a inscrição para aquela que eu tinha mais interesse. and I was accepted. E eu fui aceito. So I was very excited. Então eu fiquei muito animado. That was my first choice. Essa era a minha primeira escolha. But in the back of my mind, Mas no fundo da minha mente, I wondered, how do I know that that's where God wants me to eu me do? perguntava, como eu sei que é isso mesmo que Deus quer que eu faça? And so I knelt down to pray. Então eu me ajoelhei para And orar. I said, Lord, I'm willing to do anything you want me to E do. dizia assim, Senhor, eu quero fazer qualquer coisa que o Senhor me mandar. You saved my life, O Senhor salvou a minha vida. and I've surrendered my life to you. E eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. That means I'm willing to do what you want me to Isso do. significa que eu estou desejando fazer o que o Senhor quiser que eu But faça. speak to me. Então fale comigo, How do I Senhor. know what you want me to do? Como eu vou saber o que o Senhor quer que eu faça? If you show it to me, Se o Senhor mostrar para mim, and I believe that it's you showing it to e eu me, acreditar que é o Senhor mostrando para mim, I'm going to do it. eu vou fazer. Amen. Amém? I didn't know what else to do. Eu não sabia mais o que fazer. And so I went to sleep. Então eu fui dormir. And the next morning I woke up E na manhã seguinte eu acordei and I was reading my e eu Bible. estava lendo a minha Bíblia
And my friend came to the door, Um amigo entrou então pela porta and he seemed urgent. e ele tinha um senso de urgência. James, get out here. There's a phone call for you. James, sai daí, tem um telefone tem uma chamada de telefone para você atender. It's the president of Wildwood. É o presidente do Wildwood. And I thought, why is he calling me Eu in falei, the mas por morning? que ele está me ligando agora nessa manhã? It was 6:30. Era 6h30 da It's very manhã. unusual, Muito anormal, especially since he's never called me before. especialmente porque ele nunca me ligou antes. Okay? But he was the one that studied with me and baptized me. Mas ele é aquele que estudou comigo a Bíblia e me batizou. And so I answered the phone. Então eu respondi a chamada. Good morning, Pastor. Bom dia, pastor. What can I do for you? O que eu posso fazer por você? He said, James, I had to call you James, eu precisava ligar para você because I've been praying and your name keeps coming to my porque mind. eu tenho orado e o seu nome continua vindo na minha mente. He was looking for somebody to be like his assistant at Wildwood. Ele estava precisando de alguém que fosse um assistente para ele ali no Wildwood. And he said, I keep praying who should do that, and your name keeps coming to my E mind. eu continuo orando a Deus, perguntando para ele quem deveria fazer isso, e o seu nome acaba vindo sempre na minha mente. Would you come to Wildwood? Você gostaria de vir para o Wildwood? And when he said that, I got scared, E quando ele disse, eu fiquei com medo. and my heart sank E o meu coração assim ficou trêmulo, because I didn't want to go to Wildwood. porque eu não queria ir para o Wildwood. It was on my list, the Tava na minha last lista. one on the Era list. o último ali, embaixo, a And última linha. I only put it there because I knew that Eu health só was coloquei- important, and Eu só coloquei porque eu you know. sabia, esse negócio de saúde é importante. But there Tá? really was no interest, Mas lá no fundo não tinha interesse nenhum. and I was getting nervous E eu comecei a ficar nervoso então. because I could feel the Holy Spirit speaking to me, Porque eu senti o Santo Espírito falando comigo. and I was saying, no, Eu disse, não. no. And the Holy Spirit said, E o Santo Espírito yes. falava, sim, é isso aí mesmo. Remember por aí. what you prayed last night? Lembra do que você orou ontem à noite? Yes. É. This is my will for you. Esse é o meu desejo para você. I want you to go to Wildwood. Eu quero que você vá para o Wildwood. Tear up that application, that acceptance letter from the Deixe other para school. lá aquela inscrição aceita aqui da outra escola. Oh, it was heavy. Nossa, aquilo foi pesado para mim, gente. So I said, okay, Pastor, let me pray about that. Então eu disse pro pastor, então segura aí que eu vou orar sobre isso. Put the phone down. Coloquei o fone para And I baixo. went to my room. Então eu fui pro meu quarto. My face was white whiter than it normally is. Minha cara tava branca, você sabe, é sempre assim. And so I went to my room Então eu fui pro meu quarto. and I went down to pray. Então eu me ajoelhei para But orar. as I was kneeling, Enquanto eu estava me ajoelhando, I already knew the answer. eu já sabia a resposta. God made it clear. Deus fez claro para mim. And I said, okay. Eu disse então, ok. And when I said okay, all the heavy load was lifted from my Quando eu shoulders. disse ok, todo aquele peso foi levantado I por felt Deus. very light. Eu me senti leve. And I was positive. Eu estava tão assim positivo, animado. I said, I don't know why, Eu não sei porquê, but God is calling me to Wildwood. mas Deus está me chamando para o Wildwood. And even though that wasn't on my top of my list, E mesmo que não estivesse no topo da minha lista, I'm coming with a positive attitude. eu vou com uma atitude positiva. If I see a problem there, Se eu ver um problema lá, I need to be a part of the solution. eu preciso ser parte da solução. And so I came in with a positivity. Então eu fui para lá com uma positividade. And I never questioned whether God led me E eu there nunca questionei a Deus por que Ele queria que eu fosse para lá. because He made it clear. Porque Ele deixou claro. And I'm so thankful for that to this day. E eu sou muito grato a Ele até hoje. It changed my whole life direction. Mudou totalmente a direção da minha vida. Small decisions Decisões pequenas can affect our whole life. podem afetar toda a nossa vida. And if we get in the way of God's leading, E se a gente entrar no caminho da direção de Deus, our life can be filled with, problems. a nossa vida pode ser cheia de problemas. Well, it's filled with problems anyway. Mas já está cheia de problemas de qualquer jeito mesmo, né? But the problems are easier to handle Mas os problemas, quando Deus dirige, são When- mais fáceis de controlar. when you know God has called you. Quando você sabe que foi Deus que chamou You você para don't aquilo, question the decision.
você não questiona a decisão. There's nothing worse than doubting your decisions. Não existe nada pior do que ficar duvidando das suas próprias decisões. Maybe I shouldn't have. Maybe I shouldn't have gone to school for that. Talvez eu devia ter ido em outra escola. Maybe I shouldn't be in this career. Talvez eu não devia ter ido para essa escola ou Maybe I should escolhido do, essa profissão. maybe I should do some other job. Talvez eu deveria fazer uma outra coisa como o trabalho. As soon as the trial comes, Assim que o problema chega na tua frente, get me out of here. por favor, eu vou sair daqui. And this could be with marriage too. Isso pode ser também no casamento. Have we yielded? Are we sure that the one that we married was the one God called for us? Será que a pessoa com a qual você está casado é a pessoa que Deus If we queria are que você sure. casasse? If we're sure, Se você tiver certeza, we can handle the storm. você pode segurar If a trial firme comes, na tempestade. Quando o We problema know vier, God is going to bring nós us sabemos through. que Deus vai Okay? nos levar através dessa tempestade. But if we're doubting, that's a terrible Mas se a gente está experience. duvidando com dúvidas, aí é complicado. But even if you doubt that decision, Mas mesmo que você duvidar dessa decisão, know that God will support you. saiba que Deus pode te dar suporte. And He still has strength to help you get through the E Ele trials. ainda tem força para ajudar você através dos obstáculos. Because that is a sacred institution. Porque o casamento, no caso, é uma instituição sagrada. But sometimes we make life hard for us E às vezes a gente mesmo faz a vida difícil by pra not gente. following His will. Porque a gente não segue o desejo de Deus. And you know, sometimes it's not so easy to see, Sabe, às vezes não é tão fácil de ver, but there's evidence. mas existem evidências And we should be seeking always for que evidence deveríamos sempre procurar por elas, evidências of what God's will do is. que Deus deseja pra gente. If we doubt, Se a gente duvidar, there will always be an opportunity to doubt. sempre terá uma oportunidade para duvidar. Let me show you a statement here. Só quero mostrar para vocês aqui uma declaração. This one. Ok, o peso da evidência. A descrença que exige perfeito conhecimento nunca cederá à evidência que Deus se agrada em dar. Ele requer de seu povo uma fé que repouse sobre o peso da evidência e não sobre o perfeito conhecimento. So sometimes we have to weigh the evidence Às vezes a gente tem que avaliar a evidência and move forward e seguir, in faith, aceitar e seguir em fé, but always believing. mas sempre acreditando. If you want me to change, Se você quer que eu mude, we have to be willing nós temos que estar desejando isso. to find God's will. Para encontrar o desejo de We Deus, must be willing to follow it. nós precisamos estar desejando seguir esse caminho. If you're not willing to do what God calls you, Se você não está desejando fazer o que Deus te chama para fazer, you can't find it. você não vai encontrar mesmo. It's just one of the truths of it. Essa é a verdade. And so God is able, He somehow is able to test our sincerity. Mas de alguma forma Deus sabe testar a nossa sinceridade. It's also important for us to not get distracted by others and what they're doing or not doing. É importante também não ficarmos distraídos pelo que os outros fazem ou deixam de fazer. Each of us are individually responsible to Cada um de God. nós somos individualmente responsáveis por nós mesmos. God calls us to fear Him, Deus nos chama para temer Ele, to acknowledge Him in all of our ways. para encontrar e reconhecer Ele em todos os nossos caminhos. We cannot let others tell us what we need to be doing. Nós não podemos right? deixar com que os outros digam para a gente o que deveríamos estar fazendo. Psalm 118. Salmos, verso 4 do capítulo 118, diz o seguinte: digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade dura para sempre. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Trust in the Lord. Confie no Senhor, Do not trust in man. não confie no I homem. think we could also put our name in there. Podemos colocar, na verdade, ali no nosso próprio nome ali. Don't put confidence in yourself. Não coloque confiança em você mesmo. We don't have wisdom, Nós não temos sabedoria. so we must seek for it. Então precisamos Okay. procurar por We can sabedoria. get counsel from others, Nós podemos ter conselho de but outros, the final decision is ours. mas a decisão final é nossa. Don't put your trust in others. Não coloque sua confiança em Don't put your outros. trust in money. Não coloque sua confiança no dinheiro. Don't put your trust in the government Não coloque sua confiança no governo. or any of these things to provide for Em you. nenhuma dessas coisas que provém coisas a você. We are in God's hands. Nós estamos nas mãos de Deus. And trust me, those are the safest hands that we could be in. E confie, nós estamos na mão mais segura que poderemos Okay. estar. But to be in God's hands, Mas estar nas mãos de Deus, we have to give Him our heart, para isso precisamos dar nosso coração,
our reverence. a nossa Okay? reverência, We must trust Him, precisamos confiar and nele. He will guide us E ele nos guiará and show us the way that we must go. e nos mostrar o caminho que devemos ir. Jeremias capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? I think we made that point clear. Nós já deixamos esse ponto bem claro. Last verse. No último verso, Salmo 25, verso 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Who is it that fears God? Quem é esse homem que teme o Senhor? The one that fears the Lord, Aquele que teme o Senhor, God teaches. Deus ensina. And the way God teaches, E or o what je- God teaches, E o jeito ou o que Deus ensina is the way that we should go. é o caminho pelo qual deveríamos ir. But the decision is ours. Mas a decisão é Okay? nossa. We all have free will. Todos nós temos livre-arbítrio. We can choose whatever we want. Podemos escolher o que quisermos. But the one that fears God, Mas aquele que teme o Senhor, God teaches us how to find His will Deus ensina como encontrar o desejo by dele. laying self aside Vai colocando o nosso eu de lado and putting our trust in Him e fully o nossa confiança totalmente and nele. choosing His will Escolhendo o desejo dele on our own. em vez do nosso. So, do you fear the Lord? A pergunta é: você teme o Senhor? Are you seeking His will? Você está procurando o desejo dele? Do you trust Him with all of your Você decisions? confia nele com todas as suas decisões? If He reveals His will, Se ele revela o desejo dele, are you willing to follow it? você está desejoso de seguir? No matter whether it's something you would want to do or not, Não importa se é algo que você queria ou não fazer, we deceive ourselves. nós enganamos a nós mesmos. We think God's path may make us miserable sometimes. A gente pensa que o caminho de Deus é fazer a gente miserável às vezes. Or we think that God is trying to make us miserable. Ou às vezes a gente pensa que Deus está querendo fazer a gente sofrer mesmo. Can I trust Him with who is going to be my wife? Posso confiar em Deus para escolher quem vai ser minha esposa? No, many men can't trust Him with that. Ah, não, eu não posso confiar não. What if He gives me someone I don't love? Vai que ele me dá alguém que eu não amo. Is God trying to make us miserable? Deus está querendo fazer a gente sofrer? No. Não. So we have to trust Him. That's one of the hardest areas. Nós temos que confiar nele. Essa é a área mais difícil. So is He leading or are we leading? É ele que está guiando ou é a gente que está guiando? most marriages are not working out. Muitos casamentos não estão funcionando. Maybe it's because we are not able to rightly find His will. Talvez porque não estejamos desejosos de procurar o caminho dele. God help us to have more faith. Que Deus nos ajude a ter mais fé. I hope this morning you've got a clearer understanding of what it means to fear the Eu Lord. espero que nessa manhã você tenha tido um entendimento mais claro do significado do temor do Senhor. And then while we've been speaking of this, E enquanto falamos disso daqui, if anybody here has felt the Holy Spirit pricking your conscience, se alguém aqui ouviu o Espírito Santo tocando na sua consciência, and you know there's an area in your life e você sabe que existe uma área na sua vida that you need to give to God, que você precisa entregar para you need to Deus, yield it to Him. que você precisa colocar nas mãos You dele, need to lay self aside. que você talvez deva colocar o seu eu de lado, Something in particular, something algo specific. específico, algo em particular, The Holy Spirit speaks to us in que o different Espírito ways. Santo talvez esteja falando com você agora. But I believe He's speaking to somebody this morning. Eu acredito que o Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa manhã. And if you need to make a decision, Se você precisa fazer uma it's decisão, between you and God. é entre você e Deus. I'm going to invite you to stand where you are. Eu quero que você se levante se você quer fazer uma decisão dessa. Now is the best time to make that decision. De entregar para Deus essa parte específica da sua vida. Esse é o melhor momento. Se coloque de pé. If the Holy Spirit is Se speaking o to Santo you, Espírito estiver falando Okay. com você. could be a variety of things. Pode ser uma variedade de Could coisas. be your work. Pode ser o seu trabalho. It could be, some issue that you're facing you Pode don't know what to ser do. um problema que você está enfrentando e não sabe o que fazer. You want to decide to follow God. Você quer decidir seguir o desejo de Deus? Now is the time to stand. Esse é o momento para se levantar. Solidify that decision. Solidificar essa decisão By faith, trust in God pela fé, confiando em Deus, that He will guide you through. que Ele vai te guiar através And if disso. the rest would just want to partake in this recommitment this morning, E nesse momento, nós podemos todos juntos participar nessa decisão nessa manhã, to give our hearts to Him, de entregar nosso coração a Ele, to put Him first in our life, colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, to give Him our reverence, dar para Ele a nossa our reverência, love, o nosso our amor, respect, o nosso our respeito, admiration. a nossa admiração. Please stand. Por favor, se coloque de pé todos.
Let us bow our heads. Vamos curvar nossa fronte e vamos orar. Dear Father, Querido Deus, thank you for speaking to us this morning. muito obrigado por falar conosco nesta manhã. Thank you for loving us. Obrigado por nos amar. Thank you for your patience. Obrigado pela sua paciência conosco. How many times have we led our own way? Quantas vezes nós fizemos só o que queríamos, Senhor? Please forgive us, Por Father, favor, nos perdoe. and give us the faith of Abraham, Nos dê a fé de Abraão, willing to do anything desejando fazer qualquer to coisa, follow your will. te seguir o teu For desejo. those that made decisions this morning, Para aqueles que fizeram decisões aqui nesta manhã, please bless them. por favor, abençoe eles, Please Senhor. fill them with your Spirit. Encha eles do teu Santo Espírito, Senhor. Strengthen us, Lord. Nos dê força, Senhor. Build our faith in you. Construa nossa fé em Ti, Help Senhor. us to be faithful. Nos ajude a ser fiel. Thank you, Father. Muito obrigado, Senhor. We ask for your blessing Nós te pedimos a sua bênção, and your guidance. sua liderança, In Jesus' name, em nome de Jesus. amen. Amém.